Olá, amigos, boa noite. Hoje, terça-feira, dia 22 de junho de 2021, e aqui estamos nós para mais algumas reflexões, como temos feito em toda semana. Hoje, nossa noite é de reflexão a respeito das religiões, para podermos então adentrar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos já agradecendo a companhia do Gil, Tânia, Jane, que estão conosco nesse instante. Laura, a gente agradece muito, Silvia, sejam todos bem-vindos, Celina, Deus nos abençoe a todos, que possamos aproveitar. Vamos fazer a nossa prece, Marta, Brígida, Regiane, todos conosco aqui, Simone, é a nossa noite de reflexão tão preciosa, Rosângela, André Luiz, agradecemos muito a todos que estão conosco nesse instante. Vamos fazer nossa prece, depois nós continuamos nos encontrando. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as bênçãos dos céus descendo sobre nós, favoreçam em nossas almas o melhor, a iluminação, a força, a fé, a esperança. De tal sorte, Pai, que consigamos fazer a caminhada que necessitamos empreender com alegria no coração e muita esperança de uma vida melhor para todos. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós então vamos ainda cumprimentando Júlio César, Cazuco, Cláudia, Célia, estão todos conosco nesse instante e a gente agradece muito essa companhia, Mauro, Lília, sejam todos bem-vindos, sempre motivo de festa para nós, esse reencontro que temos tido semanalmente. Graças a Deus, estamos podendo nos encontrar. Sebastiana, Cleusa, Mauro, muito bem-vindos todos. Vamos, nessa noite, nós fizemos 2 encontros a respeito das religiões, as grandes religiões do mundo e como elas verdadeiramente se desenrolam. Mas encerramos quando falamos do cristianismo, então viemos desde aquelas religiões primitivas da humanidade até o cristianismo e suas derivações, porque as suas partições, na verdade, as pessoas foram estruturando novas formas de entender os ensinos de Jesus, mas todos continuaram então vinculados aos ensinos do Mestre. Inclusive a doutrina espírita, que vem por último, ela vem aí no século XIX, embora no século XX tenhamos algumas igrejas pentecostais que surgiram. Bem, falando então de doutrina espírita e Jesus, para depois chegarmos no Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina de Jesus, ela está contida nos evangelhos, que além das suas lições, nos contam a vida de Jesus, especialmente os 3 anos que ele dedicou ao esclarecimento da humanidade. Nós vemos assim, os 4 evangelistas, narrativas, são daqueles 3 anos, aquelas missões, aqueles ensinos, as curas, tudo que Jesus então pôde providenciar. Mas nós temos uma condição de entendermos também, desde o seu nascimento, através do testemunho de apóstolos que registraram a sua descendência, ou os seus antecessores, enfim, o seu núcleo familiar, e onde ele teria vindo até nós. Assim, nós vamos ver que além desses ensinos, contém a vida dele a respeito e os 3 anos de, como costumamos chamar, messiato de Jesus. Ele veio trazendo a revelação para todos nós. Jesus não deixou nada por escrito, ele nunca escreveu coisa alguma, ele simplesmente falou e fez. E os outros observaram e registraram. Ele não deixou nada escrito, as suas palavras cheias de fé e esperança ensinaram como se devia viver. Essa era a grande verdade, ele não se ocupou em escrever, mas ensinar a viver de acordo com as leis de Deus. Era esse o propósito de Jesus para toda a humanidade.
Quando Jesus partiu para o mundo espiritual, após a sua crucificação e os dias que ele permaneceu aqui materializado, auxiliando os seus, então quando ele parte verdadeiramente para o mundo espiritual, quando ele ascende ao mundo espiritual, onde ele habita sim com seus discípulos, aqueles que ficaram resolveram escrever as lições que ele tinha ensinado. Então assim juntaram-se os registros do que ele teria feito, do que ele teria ensinado, dos testemunhos de ocorrências quando Jesus esteve ali junto deles. Então escreveram-se muitos evangelhos. A palavra evangelho, que significa boa nova ou a novidade, o novo conhecimento. Muitos escreveram sobre este novo conhecimento, essa novidade que Jesus trouxe para todas as criaturas. E se muitos escreveram esses evangelhos, nem todos chegaram até nós. Apenas 4 que se atribuem então a Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelistas foram selecionados porque entre eles havia mais concordância a respeito dos fatos. Mas relatam-se que são mais de 80 evangelhos. Apenas 4 foram tidos como aqueles que tinham uma melhor correspondência entre si. E isso só aconteceu no século IV depois de Cristo, quando São Jerônimo vai escrever então e organizar a Vulgata Latina. É aí que ele organiza os evangelhos dos 4 grandes evangelistas, como dissemos. Bem, temos mais boa noite aqui. Nós estamos com uma formatação interessante que não nos permite ver muito as comunicações de vocês. Mas vamos ver se depois a gente consegue solucionar isso também. Boa noite, Neuza, Cazuco, Júlio, Rosa, Sérgio, Cida, Cláudia. Sejam todos bem-vindos. Nós gostaríamos de desaparecer com alguma coisa aqui que não nos interessa, né? Mas fazer o quê? Vamos seguindo conforme dá. E torcendo que hoje não trave tanto quanto ontem, né? Porque ontem estava uma coisa impossível. Então hoje a gente torce que esteja tudo bem. A principal parte do evangelho que é registrado, né, dos 4 evangelistas, a principal parte dessas narrativas, desses ensinos, é o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha ele se acha no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, que ele pega para descrever aquele momento em que Jesus orienta as pessoas nas suas dores, nas suas aflições. E o Sermão da Montanha é o fundamento da moral cristã. Então nós devemos considerá-lo o regulamento que precisamos observar se quisermos caminhar para Deus. Jesus diz, olha, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, mas ele orienta, ai de vós, ele emenda, ele está no Sermão da Montanha, ele começa confortando as pessoas, e quando ele vai para o final, ele está dizendo do comportamento das pessoas, ai de vós, que hoje procedem dessa forma, porque haverão de sofrer as dores. É uma lição completa. A quem sofria e aquele que fazia os outros sofrer. Os nossos comportamentos humanos, ora sofremos e ora fazemos outros sofrer. Então ali tem toda orientação para que a gente viva melhor, faça melhor. Os evangelhos, então, eles têm passagens suaves e consoladoras. Sim, que revigoram o nosso espírito. Daí que momentos, às vezes, de aflição, de tristeza, nós lemos lá um trecho, aquilo cala fundo em nossa alma, traz para nós conforto, tranquilidade. Por exemplo, quando Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Então, isso é um aceno da nossa esperança, está em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, quando Jesus diz isso. Dizendo assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Ele dá o ombro, ele oferece o apoio, ele dá o colo,
E é tudo que uma pessoa, quando está em aflição, ou dá orientação, o norte, é tudo que a pessoa precisa. Então é um momento de suavidade, é um momento de consolação. Todo mundo admira a moral evangélica, a moral que está ali registrada, quer dizer, os costumes que nós deveríamos desenvolver para ter uma humanidade melhor, mais sadia. E todos proclamam a sublimidade e a necessidade desses ensinos serem vigentes na face da terra. Mas muitos assim se pronunciam por fé. Sabem até decor versículos, capítulos, livros deste ou daquele ali do evangelho, tem preferência por um ou outro evangelista, é capaz de citar passagens, mas apenas por uma questão de fé. E até lê mesmo, lê na Bíblia ou no Novo Testamento em geral, lê, mas apenas achando que essa única leitura, sem qualquer comprometimento com ela, seria já salvacionista por si mesma. O Gil está levantando uma questão que nós já vamos comentar já, Gil. Tudo que foi escrito nós temos dificuldade em entender. Então, já vamos comentar sobre isso aí, porque é uma realidade. Então, muitos vão se pronunciar no campo do evangelho por fé, por uma questão religiosa, confiados no que ouviram dizer ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais, porque muitas das falas de Jesus acabaram se tornando provérbios para nós. Os ditos populares, usados a cada instante. Nós vemos isso muito em banners, em para-choques de caminhão, em plaquinhas na porta das casas, enfim, as pessoas costumam usar frases que se tornaram proverbiais. Então, uma delas que nós poderíamos ver que é muito citada, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele garantindo, e aí as pessoas, por fé, lançam mão dessa frase como se fosse um provérbio, um mantra para a sua vida. Poucos, no entanto, conhecem a fundo o sentido do que ele disse, as suas palavras, e menos ainda são os que compreendem isso, como disse o Gil, menos são os que compreendem perfeitamente aquilo que está sendo proposto por Jesus através dos seus ensinos, e raríssimos dos que compreendem, ainda temos aqueles que vão saber deduzir as consequências dos seus atos através desses ensinos de Jesus. Por que é que isso acontece? Quer dizer, qual a razão dessa dificuldade nossa de não conseguirmos tirar dali a essência e pautar a nossa vida por esse caminho? Primeiro, as alegações que vêm são de dificuldade, como o Gil acabou de colocar, no entendimento que para muitos é ininteligível, não consegue entender. Acha que é uma metáfora, acha que é uma historinha, mas não consegue fazer aquele exercício que a gente costumava fazer, de ao ler uma fábula, tirar dali a moral. A professora na escola apresentava uma historinha e nós tínhamos que então tirar dali a moral, ou um ditado, quer dizer, qual era a lição que estava sendo passada ali. Então muitas pessoas não têm mais esse hábito, não aprenderam assim, não param para refletir, não conseguem perceber a fundo qual é a mensagem que está sendo verdadeiramente passada. E aí fica ininteligível, parecem palavras, meu Deus, mas isso aqui parece que não tem sentido. Por que Jesus falou uma coisa dessa? É uma dificuldade que muitas pessoas têm, um grande número de pessoas, e daí a falta de entendimento real daquilo que está ali escrito. Outros porque enxergam ali uma forma alegórica, e o intencional misticismo da linguagem faz então que a maioria leia por desencargo de consciência, é muito assim, né? E por dever, um dever religioso, um dever cristão. Então tenho que abrir, tenho que ler, e aí agora eu estou de bem com Deus, porque já li uma passagem,
já li um versículo, coloca esse versículo como a receita do dia, mas não para muito para pensar sobre o que está sendo ali orientado. Por conta disso, nós vemos então a dificuldade, entra mais nessa característica de desencargo de consciência, né? Para que a gente possa fazer alguma coisa, era desencargo de consciência. No passado, a gente ouvia de nossos pais com relação a ir à missa, que era o costume, ir à missa todo domingo, tínhamos as nossas missas de horário, padres preferidos, e ouvíamos a orientação. Primeiro, a obrigação, depois a devoção. A devoção seria as brincadeiras do domingo, os passeios, o cinema, essa era a devoção, mas a obrigação era primeiro com a missa, era primeiro com a religião. Então, por conta disso, muitos continuam com o comportamento de que a gente basta ler, cumprir minha obrigação. Então, estou de bem com Deus porque já fiz a minha parte hoje. Só não parou para refletir, né? Lê por dever. Como leem as preces sem entendê-las? Quer dizer, isso significa o quê? Sem proveito. Eu não estou aproveitando aquilo que está sendo transmitido. Por isso que Paulo dizia a respeito da comunicação na igreja, se ela for ininteligível, de que ela vale? Se ela não puder ser entendida, o que ela representa? Nada. Sabe? É bem quando ele faz aquela prece bonita, que é um hino ao amor lá na Epístola aos Coríntios, que diz, ainda que eu conheça todos os mistérios do universo, eu serei como um sino que soa. Nada mais se eu não coloco em prática. Né? Ainda que eu saiba tudo que existe, todas as línguas, que eu falasse todas as línguas, mas se eu não tiver amor, quer dizer, se eu não exercitar, se eu não fizer diferente, nada representa. Já era a dificuldade da época. Imagine que eles tinham por costume refletir os ensinos, as histórias, tirar a moral. Por isso Jesus falou muito por parábola. Imagine hoje que isso não é mais habitual. Nós sabemos muito bem de que se fala na nossa atualidade dos analfabetos funcionais. Sabem ler, mas não interpretam o texto. Leem, juntam letrinhas, são capazes de formar vocábulos, dar o sentido dar a palavra, mas não o sentido da palavra para si mesmo. Não interpreta o texto. Não consegue entender o que aquelas palavras estão dizendo. Muita coisa assim. Porque nos falta esse hábito de interpretação de texto mesmo. E nós precisamos ter esse olhar de interpretação de texto para conseguir captar dentro do texto aquilo que para nós é importante. Há um costume do judaísmo da pessoa formar o colar de pérolas. Nós já falamos sobre isso aqui. O que é esse colar de pérolas para os judeus? São dentro dos ensinos que ele tem, ele tirar aquelas máximas que a ele tocam mais fortemente, servem de norte, clareiam a sua vida, servem como setas no caminho, e essas máximas ele vai juntando ao longo da vida, como fazendo um colar de pérolas. Cada máxima dessa é considerada então uma pérola. Olha, ele faz a interpretação do texto e ele junta ali o que é importante para ele. É um hábito e nós não temos, infelizmente, a maioria das pessoas hoje, até dos nossos jovens, não tem esse hábito da interpretação de texto. Junta letra, dá um copia-cola das coisas da internet, mas não parou para observar profundamente o que é que aquilo está trazendo. Se limita a essa ação quase mecânica, como diz o desencargo de consciência. Resolvi, está pronto, está feito, mas se perguntarem, não sabe muito bem explicar o que está acontecendo. Bem, nós temos mais amigos conosco,
que nós não dissemos boa noite. Neuza, Célia, Laura, Tânia, acho que eu não disse boa noite para esse pessoal todo. Eu disse para vocês que aqui para mim está numa formatação estranha. Facebook de vez em quando faz dessas, né? E aí a gente fica meio sem saber o caminho aqui. O chat quase não me aparece para mim. Por isso eu não posso ver muito dos que estão conosco. Vejo alguns, Ângela, Jaqueline, esse nós estamos conseguindo ver alguns dos amigos aqui, né? Marina, vamos lá, Rosa, sejam bem-vindos, boa noite, sempre uma alegria para nós. Mas voltando então à questão do Evangelho, quando se falava da nossa dificuldade, né, porque não conseguimos entender, quer dizer, em base a isso. Primeiro, para nós, as pessoas leem, parece grego, não entendi nada. Quer dizer, que coisa, parece que a coisa não casa. Então a gente costuma dizer assim, olha, lê um pouquinho versículos que estão acima, versículos que estão abaixo deste que você está lendo, para você perceber o sentido do todo. Não pensar apenas uma coisa que às vezes não dá para entender mesmo. Tem que ter esse hábito de procurar saber exatamente da situação, aquele contexto todo. É preciso ter o contexto para a gente poder sacar aquele texto que nos interessa, aquele trecho que nos interessa. Então, nós vemos essa questão de dificuldade. E passam por conta disso, dessa dificuldade nossa de meditar, de pensar, de buscar, de querer conhecer melhor, passam desapercebidos os preceitos morais. Agimos apenas como robôs. Lemos, achamos que cumprimos a obrigação do dia, mas passam desapercebidos os preceitos morais que nós deveríamos então desenvolver. E eles não estão listados, os preceitos morais estão disseminados no Evangelho, aqui, ali, nós vamos caçando, por isso que são as pérolas, nós estamos ali juntando aqueles trechos mais importantes e intercalados na massa das narrativas que o Evangelho conta, porque o Evangelho, ou os Evangelhos, né, os livros bíblicos, os livros que compõem a Bíblia do Antigo e do Novo Testamento, são grandes narrativas de fatos, de momentos, de ensinos. Então nós temos que, dentro dessas narrativas, sacar aquilo que é o recado que está ali para nós. Bem, e o Evangelho e a doutrina espírita? Porque muitas pessoas não entendem que o espírita se dedique a estudar o Evangelho, o Novo Testamento e também o Antigo Testamento. O espírita se aplica em conhecer a Bíblia, que são as raízes do cristianismo. Né? Nós estamos vindo dessa tradição judaica cristã. Então é preciso conhecer um pouquinho de tudo isso para chegar ao momento atual com o mínimo de conhecimento de todas as coisas que nos foram oferecidas ao longo das vidas nesta caminhada com o Cristo. O Evangelho é o roteiro espiritual da humanidade. Então, os ensinos de Jesus. Por isso, lá naquela questão do Livro dos Espíritos, é Ele o vosso modelo e guia. O que é que nós temos que fazer, quem nós temos que seguir, onde vamos buscar ajuda para viver bem. Está ali, ele é o modelo e guia. Então, o que ele trouxe é o roteiro espiritual para a humanidade terrena. O Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional. Ascensional, ele vai elevando a criatura, porque ele vai colocando códigos de moral para um comportamento ideal e as criaturas se melhorarem. Claro que é preciso, então, entender e praticar. Cujo fim nós não poderemos atingir, nós não podemos ascender, não vamos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Essa lição foi linda. E daí?
guardei alguma coisa dela, serviu alguma coisa para, vou colocar em prática, para servir de orientação na minha vida. Então, é a aplicação, é o conhecimento e aplicação em todos os detalhes da vida e dos ensinos de Jesus que são ali narrados. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre com uma simples leitura. Não, já li o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, já li Atos Apóstolos, já li Apocalipse, já li os livros do Antigo Testamento. Olha, eu comecei a Bíblia lá em Gênesis e fui até o Apocalipse, li tudo, li. Passei os olhos, às vezes leitura dinâmica, onde a gente lê mais ou menos, passa adiante. Muitos, mesmo pessoas que se debruçam sobre esses textos e procuram estudar a origem, estudar a grafia ou quem é o provável autor, mas pensam que alcançaram, né, essa condição de ascensão espiritual somente pela sua simples leitura, vagamente raciocinada. Ainda consegue raciocinar um pouquinho, nossa, olha que ensino, veja o que Jesus está dizendo, o que estão registrando aqui. Isso, contudo, é um erro grave. Porque a mensagem do Cristo, nos diz Emmanuel, precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. 4 ações. 4 verbos nós somos convidados a executar na mensagem de Jesus. Então, vamos lá. Conhecer, meditar, sentir e viver. Então, a mensagem de Jesus precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Aí nós estamos tirando proveito real daquilo que Jesus trouxe para todos nós. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo quanto o Cristo disse e fez. Então, o Espiritismo, ele revela ele trouxe novas leis da natureza, mostrando, por exemplo, a lei da reencarnação, por exemplo, a lei que nos diz de causa e efeito. Quando o Espiritismo nos ajuda com essas informações, a nossa ótica sobre aqueles ensinos trazidos por Jesus, agora com o reforço dessas leis, ganha um outro colorido diante dos nossos olhos. Então, e ele, em momento algum, desdisse qualquer coisa que está ali relatada, qualquer coisa que Jesus tenha dito. Então, ele vem confirmar, vem explicar e desenvolver aquilo que o Cristo disse e fez. E vai elucidar pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles para quem eram ininteligíveis certas partes do Evangelho ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem sem dificuldade com o auxílio desta doutrina. Uma vez eu já falei para vocês, é muito gostoso, é muito prazeroso, é muito bom e torna-se fácil leitura a Bíblia quando nós temos conhecimento do Livro dos Espíritos. Juntando esses conhecimentos que os Espíritos nos trouxeram, quando vamos ler, nós enxergamos um pouco mais desse conteúdo. E é disto que se fala, e quem está trazendo essa informação é Allan Kardec na obra Gênese, no item 4, no primeiro parágrafo, dizendo disso, que fica mais fácil, que a doutrina vem dar melhor alcance para nós e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. Nós olhamos agora e vemos aquilo que seria uma alegoria, uma forma, a parábola, aquilo que é apresentado, uma alegoria que está sendo trazida, mas
que quer trazer um ensino real, porém naquela pintura, naquele quadro, naquele relato que foi feito. Nós conseguimos visualizar alguma coisa aí. Então não ficamos presos na tela, na pintura, na imagem. Vamos ver a mensagem que ela está trazendo, que isso era o mais importante. Já não é simplesmente filósofo, Jesus não passa mais, o Cristo não passa mais. O Cristo lhes parece muito maior, não considera apenas como um filósofo ou um profeta, como muitos consideram Jesus como um grande profeta ou um filósofo. Não, o Cristo ganha uma conotação muito maior, agora sim, ele é o Messias divino. Ele é o enviado de Deus para clarear os nossos caminhos. Então ele disse, eu sou a luz do mundo, e é verdade. Ele veio para iluminar as nossas consciências, a fim de que possamos fazer o melhor de nossas vidas por onde estivermos. Assim, nós vamos verificar ainda que ao elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, e é bom que a gente preste bem atenção nesse título, Evangelho segundo o Espiritismo. Da mesma forma que nós ouvimos dizer Evangelho segundo João, capítulo tal, versículo tal. Evangelho segundo Mateus, capítulo tal, versículo tal. O que significa isso? Esse segundo fulano de tal, ou segundo, né, o Espiritismo. É de conformidade, é a interpretação do ensino de Jesus de conformidade com a ótica daquele que está lendo e interpretando. Então, o Evangelho segundo João é aquilo que João notou como importante e anotou para passar à posteridade. É a forma de João contar aquele fato, aquele evento. O Evangelho segundo Marcos. Marcos esteve presente, assistiu determinada cena e registrou com as suas próprias palavras e o colorido da sua mente, dos seus olhos, dos seus sentimentos. É assim que fica o Evangelho segundo o ensino de Jesus pela ótica de João, pela ótica de Marcos, pela ótica de Mateus, pela ótica de Lucas. Fora os outros que muitos são considerados apócrifos, outros ainda permanecem em segredo para nós. Enfim, tem muita coisa nesse caminho que a gente ainda não tem acesso. E Evangelho segundo o Espiritismo é como o Espiritismo, então, ou seja, a doutrina dos Espíritos, com todas essas leis reveladas, interpreta aquele ensinamento de Jesus. E nos ajuda, então, a ter uma visão maior dos acontecimentos. Então, ao elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação, a primeira é a parte filosófica, né, do Livro dos Espíritos, que contém também uma parte de ciência que vai lá para o Livro dos Médiuns. A segunda é, então, o Livro dos Médiuns, por conta do fenômeno da comunicação que estava acontecendo, era preciso, então, orientar os grupos, por conta disso surge o Livro dos Médiuns. Mas aí vem o mais importante, que era o comportamento moral das pessoas que abraçassem aquela filosofia, aquele exercício da mediunidade, seguindo pelo caminho daquilo que foi denominado, essa filosofia espiritualista, que foi denominada Espiritismo. Então, de conforme, quando ele vai elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com tudo isso, Kardec procurou o quê? Coordenar os capítulos em sequência lógica, de maneira que um capítulo fosse pré-requisito para o outro. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele não segue dos 4 evangelistas a mesma ordem, vamos dizer, cronológica dos fatos. Ele não se prende à cronologia dos fatos ou ao período de acontecimentos numa sequência de linha do tempo. O Evangelho segundo o Espiritismo não se prende a isso. Ele, pegando a lição,
ele tira dali o código de moral e Kardec organizou de forma que um capítulo fosse pré-requisito para entender o outro. Um capítulo fosse base para o outro, no desenvolvimento do estudo da moral. Então esta é a sequência que o Evangelho segundo o Espiritismo segue. E ele agrupou esses capítulos de maneira então a atender a nossa necessidade de entendimento. Ele procurou colocar o começo no começo, verdadeiramente, orientando a todos nós para aquilo que viria como ensinamento depois. Então é uma obra pedagógica, uma organização pedagógica para o nosso entendimento. Trata o Evangelho segundo o Espiritismo do desenvolvimento de tópicos religiosos do Livro dos Espíritos, aquela terceira parte do Livro dos Espíritos que trata das leis morais. No Evangelho segundo o Espiritismo, ali estão as leis presentes do comportamento humano. Então, dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, e o que ele representa? Um manual de aplicação do Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é um manual de aplicação da doutrina dos Espíritos. Ele é a cartilha para a aplicação dos ensinos dos Espíritos. Uma cartilha baseada na fala de Jesus, nos exemplos de Jesus, na orientação de Jesus. Ele é o autor da cartilha, para que nós possamos fazer o nosso aprendizado de espíritos eternos. E os trechos usados, então, para compor o Evangelho segundo o Espiritismo são matérias contidas na Bíblia. Não foram tirados de qualquer outro lugar. Tem a maioria do Novo Testamento, sim, mas tem citações do Antigo Testamento dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então são relatos bíblicos que estão ali interpretados para facilitar o nosso entendimento, porque como o Gil disse no começo, a dificuldade, de muitas pessoas entenderem. Para facilitar é que Kardec organizou essa obra, essa cartilha, para que nós pudéssemos nos colocar no exercício do bem, que é o convite de Jesus. Então ele traz consigo o ensinamento moral, ou seja, regras de conduta, sendo o terreno onde todos os cultos podem se encontrar. Então o Evangelho segundo o Espiritismo não é só para espíritas. Como ele trata da moral de Jesus, da orientação do comportamento humano para o bem, ele serve para qualquer pessoa que for ler vai achar ali lógica nos ensinamentos para um comportamento adequado na vida. Então ele traz isso, eu dizia do próprio Kardec, ao falar que é um terreno onde todos os cultos podem se encontrar, tornando-se uma obra para uso de todos. Porque nós poderíamos ter divergências a respeito de milagres, a respeito de dogmas, a respeito de alguns acontecimentos. As religiões poderiam encontrar ali alguns pontos conflitantes a respeito disso ou daquilo. Mas a respeito da moral, do ensino de Jesus, nós não temos como haver divergência. O cristão não vai divergir nesse ponto. Ele vai se unir nesse ponto. Seja cristão, de que denominação cristã ele seja. O ponto de ensino de Jesus é igual para todos. Então não tem, o código moral não tem como a gente fazer diferente. Por exemplo, Jesus diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É uma fala dele. É um ensino moral. É um ensino para o nosso comportamento na vida. Serve ao católico, serve ao espírita, serve ao protestante, serve a todas as denominações que o protestantismo originou, serve às religiões ortodoxas, aos pentecostais, não importa. Todo aquele que usar o ensino de Jesus como base da sua estrutura religiosa não pode contestar essas palavras. Foram ditas por Jesus: ama
a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é um recado dele que todas as denominações cristãs vão ser obrigadas a aceitar e não sem poder mudar, porque é uma orientação de Jesus. Então, por isso é uma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele só vai enriquecer essa fala, mostrando, analisando um pouco esta fala para o nosso entendimento. Por isso ela serve para todas as criaturas. Cada qual, então, vai poder tirar desses ensinos os meios de conformar a sua conduta na vida à moral do Cristo. Cada um que for lendo, for observando essas interpretações, vai poder tirar dali diretrizes para a sua conduta moral na vida, e é uma conduta moral baseada na conduta de Jesus, na moral do Cristo, por isso igual para todos. Bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, então, ele vem como um código de moral cristã. Essa é a finalidade dessa obra, um código de moral cristã. No frontispício da obra, logo que a gente abre a capa, né, a primeira capa, a capa de frente, de rosto do livro, quando nós abrimos, tem o frontispício com citações de Kardec que estão ali. Primeiro ele explica ali a obra, dizendo, contendo, então é um código de moral cristã, contendo a explicação das máximas do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Recadinho do codificador ali. O que é que contém o livro? Ele contém um código de moral cristã. Trazendo ali, ele é um código de moral cristã que está trazendo as explicações das máximas do Cristo, quer dizer, das palavras de Jesus, das citações, dos ensinos de Jesus. Ele traz a explicação, é uma explicação acessível ao nosso entendimento para esses ensinos de Jesus. Sua concordância com o Espiritismo, a essas leis que o Espiritismo revelou. Há uma concordância mostrando que essas leis são verdadeiras e sua aplicação às diversas situações da vida, aos momentos do nosso existir. Vamos, ainda que não dissemos boa noite, a um punhado de gente, Thaís e Rodrigo, Simone, Cidinha, Clemilda, olha, um punhado de gente ficou aqui, Lourdes, sejam todos bem-vindos, que a nossa noite seja muito produtiva. Então, continua Kardec ali no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a fé raciocinada. Por isso que ela se torna inabalável. A fé que é somente em cima de algo que nós depositamos confiança, pode se abalar se essa confiança se quebrar. Mas em cima da razão, do conhecimento, não tem como. Então, ele diz fé inabalável, quer dizer, a confiança inabalável nos ensinos de Jesus é somente aquela que pode encarar a razão, a nossa capacidade de entendimento, a ciência, os ensinos, face a face, de frente mesmo. Em todas as épocas da humanidade, serviu para ontem, serve para hoje e servirá para amanhã. Estas verdades são imutáveis. A lei divina é imutável. Então, as verdades que foram trazidas não tem como serem mudadas, elas só vão sendo reforçadas. E o Evangelho, como as obras da codificação, o original é em francês, claro, quando ele foi lançado, né? E nós tivemos a tradução da segunda edição, várias traduções no Brasil, várias, são mais de 30 traduções, algumas em linguagens mais coloquiais, outras em linguagens mais filosóficas,
mas são traduções feitas do francês para o português. Os mais conhecidos por nós, José Herculano Pires, né, que ao meu ver, a que eu mais gosto. Então, quando as pessoas perguntam qual é o evangelho que você vai seguir, o pessoal eu sei que está aí de evangelho em punho, aguardando para a gente iniciar. E eu gosto muito da tradução do professor Herculano Pires. Acho que a mim me faz entender mais a linguagem desse professor. É aquilo, às vezes um professor fala conosco um assunto e a gente não entende. Vem o outro e fala o mesmo assunto e para nós aquilo se descortina. Então cada um precisa olhar o autor que mais favorece o seu entendimento, mais favorece a sua possibilidade de conhecimento da obra. Então nós temos Herculano Pires, Salvador Gentili, Eliseu Rigonati, Guilhom Ribeiro. Interessante que eu gosto em todas as outras obras, eu gosto de Guilhom Ribeiro. Mas quando chega aqui, eu prefiro mesmo Herculano Pires. A identificação, assim, é aquela que mais se identifica. Claro, cada um de nós gosta demais de um do que de outro, né? Então o frontispício do Evangelho traz isso. E, quer dizer, vamos recordar, né? O que é o Evangelho? É o código de moral cristã, trazendo ali as explicações dos ensinos de Jesus, sua concordância com o Espiritismo, sua aplicação nas diversas situações da vida. E reforçando, né, a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer em qualquer época da humanidade. Como é que ele está constituído? Qual é a formação do Evangelho segundo o Espiritismo? Ele é constituída, formada, a obra de 28 capítulos. 28 capítulos. Mas como dissemos, lembram? Um capítulo está linkado ao próximo. E há blocos de capítulos que têm um único objetivo, um único fundo. Então, o primeiro grupo de capítulos, bloco de capítulos que nós vamos ver, são capítulos que servem de incentivo à vida futura. A vida no mundo espiritual, após a desencarnação. Um incentivo para que entendamos a vida futura, para que percebamos a realidade da vida futura e nos tornemos criaturas melhores para essa vida futura melhor. Então, do capítulo 1 ao capítulo 4, o que está sendo, o fundo é o incentivo à vida futura. Onde foi Kardec pensar os ensinos para compor esse painel para nós de ensinamento. Primeiro capítulo, não vim destruir a lei, palavras de Jesus. Os capítulos sempre vão abrir com os ensinos de Jesus. Então ele disse, eu não vim destruir a lei, nem os profetas, eu vim dar continuidade a ela. Então o primeiro capítulo é mostrando exatamente essa sequência de vida futura para todos nós. No segundo capítulo, o título é Meu Reino Não É Deste Mundo. Jesus está dizendo que existe um reino além deste mundo que nós conhecemos. Um outro mundo, um outro reino, uma outra forma de vida. Jesus estava dizendo. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem como título Há muitas moradas na casa do Pai. Então perceba, ele não veio destruir a lei, mas ele vai falar de um reino fora da matéria. Onde estaria? E ele vai justificar depois das muitas moradas da casa do Pai. Ele está falando de toda uma vida que pulsa no universo. E o quarto item, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí ele vai tratar então da reencarnação, da possibilidade de estarmos voltando, aprendendo, resgatando, nos adequando para poder ascender, para poder melhorar, para poder ascensionar. Então, esses 4 capítulos estão falando exatamente da vida do espírito. Estão tratando dessa vida futura. Do capítulo 5º ao capítulo 10º,
o Evangelho segundo o Espiritismo vai tratar somente das bem-aventuranças. Olha o Sermão da Montanha aí, a importância dele. Ele é tratado nesses capítulos, do capítulo 5º ao 10º, nós vamos ter somente análises, explicações das falas de Jesus naquilo que é conhecido por nós como o Sermão da Montanha. Então nós vamos ter o capítulo 5º, e é interessante, esse capítulo 5º é bastante grande, fala bem-aventurados os aflitos, vai tratar das dores da alma, das dores da vida, das condições de vida que geram tristezas, angústias e dores. Mas é para sempre? Capítulo 6, o Cristo Consolador. Então entra Jesus dizendo bem aquilo, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos. Então ele vem como Cristo Consolador no capítulo 6. No capítulo 7, volta a falar, bem-aventurados os pobres de espírito. E é interessante que a gente vai ver que não é o pobre de dinheiro, é o pobre de espírito. Nós vamos ter chance de estudar tudo isso, porque vamos para a obra mesmo, capítulo a capítulo, se Deus quiser e assim nos permitir, nós vamos na sequência. No capítulo 8º, bem-aventurados puros de coração. Ele acabou de falar de pobres de espírito, e ele já está dando a dica, quem é? É o puro de coração, que está no capítulo 8º. No capítulo 9, bem-aventurados mansos e pacíficos, é uma consequência natural de quem é puro de coração. A mansuetude e a condição de ser pacífico, pacificador. Ele fala isso no Sermão do Monte e está na sequência do Evangelho. E no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, porque tudo isso que nós desenvolvemos, essas qualidades, né? Saindo da aflição para a qualidade da pureza do coração, do exercício da mansuetude e da pacificação, vai nos tornar criaturas mais misericordiosas. O coração, os sentimentos mais nobres vão nos fazer olhar a vida de uma forma diferente. Então vejo que essa sequência das bem-aventuranças trabalha o homem desde o seu momento de dor, aflição e angústia nas coisas da terra, até aquele homem que nós poderíamos chamar do homos angélicos, o homem anjo, que é aquele que traz o coração puro e disposto à misericórdia para todos. Essa é a nossa escalada, está aqui, dentro desses capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, a explicação. Do capítulo 11º ao capítulo 24º, são vários capítulos falando do comportamento humano. Então ele vai detalhar a nossa maneira de ser. Dentro daí nós vamos ver o capítulo 11, recadinhos para melhorar o comportamento humano. Amar ao próximo como a si mesmo. É o capítulo 11. É o recadinho para um comportamento diferente. No capítulo 12, amai os vossos inimigos. Antes era só o próximo. Ah, que bom. Então aquele que está pertinho de mim, aquele que eu tenho laços afetivos, links com eles, eu vou amar. Aí ele entra no capítulo 12. Não, não são só esses. Tem mais o inimigo e você precisa amar também. É o capítulo 12. Aí vem o capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Ou seja, não precisamos trombetear esse amor ao inimigo, dizendo, olha como eu sou boazinha, já amo aquela criatura que fez tanto mal para mim. Para quê? Não interessa aos outros, interessa somente a mim. Não interessa a outra criatura. Então, as nossas atitudes do bem não precisam ser trombeteadas o tempo inteiro. É válido, como nós dissemos muitas vezes, que se faça, sim, uma propaganda de uma vivência no bem, de um voluntariado, de uma ajuda ao próximo, quando isso envolve uma escala maior de atividades que são dentro do campo da beneficência ou da benemerência, enfim, do assistencialismo. Isso nós temos que divulgar para que outros se incorporem ao grupo. Mas o que é do nosso particular, não precisamos. Não precisamos mostrar para ninguém. No capítulo 14,
E é um capítulo delicado. Jesus está falando do nosso comportamento. E primeiro ele começou falando do amar ao próximo, daí o amar o inimigo, e que não precisamos estar pavoneando dos nossos bons atos, porque no capítulo 14 ele pede: honra teu pai e tua mãe. Esse é o título do capítulo. É aquele compromisso e aquela tudo de bondade, perdão, que nós vimos anteriormente, aplicado agora no núcleo mais difícil, que é a família. Lembram-se das organizações familiares que nós temos visto lá em nosso lar? Estamos em resgates alguns, outros em harmonia, alguns em desarmonia, e aí esse honrar pai e mãe fica, e Jesus é quem falou. E o Evangelho vai estender isso aqui em todos os seus aspectos. No capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E não é a caridade apenas de dar coisas, nós já sabemos. Mas é a caridade de nos darmos nas coisas que damos. É essa caridade que vai ser trabalhada. No capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. A questão de termos dois comportamentos. Ora estamos envolvidos em agirmos de um jeito, ora estamos agindo de outro, o que nos convém. Não dá para termos duas faces, duas medidas, não dá. No capítulo 17, sede perfeitos, é um convite. Com todos esses exercícios, nós vamos a caminho dessa perfeição que Jesus diz que nós podemos atingir. No 18, muitos os chamados e poucos escolhidos. A mensagem é para todos. Todos estão sendo chamados à mudança, todos estão sendo chamados a uma participação melhor, mas poucos são escolhidos porque poucos se qualificam verdadeiramente para isso. No capítulo 19, a fé que transporta montanhas, falando a importância desta fé raciocinada até que nós vimos, porque é ela que é capaz de fazer com que a gente movimente montanhas que estão diante do nosso caminho. Capítulo 20, os trabalhadores da última hora, explicando por que estamos envolvidos agora com esse aprendizado. Está ali nos trabalhadores da última hora. O capítulo 21 fala dos falsos cristos e dos falsos profetas. Um alerta de Jesus, porque nós teríamos muita informação no futuro, que já estamos no futuro e teremos mais adiante. E há muita falsidade, as fake news do mundo espiritual e as fake news do mundo encarnado com relação a orientações no campo do comportamento moral. Está aqui Jesus falando. No 22, não separar o que Deus juntou. Bastante interessante, ele fala aí do casamento, ele fala aí sobre divórcio, enfim, nós vamos entrar nesses detalhes. No 23, é um capítulo extremamente curioso, mas que tem a ver com o nosso comportamento, que chama-se a estranha moral. Coisas que Jesus falou, que a gente diz, não é possível que Jesus tenha dito isso. Meu Deus, como é que ele podia falar assim? Mas se nós formos levar isso lá, no momento, na ocasião, no fato ocorrido, nós vamos entender aquilo que solto parece para nós uma coisa absurda. E o item 24, o capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Se já temos luz, se já temos conhecimento, não podemos esconder. Nós temos que elevar isso para que outros possam, então, estarem abrigados nessa mesma luz e nesse mesmo conhecimento. Do 26, do capítulo 25 ao 27, é o incentivo à oração. Vai tratar simplesmente da nossa condição de abraçarmos a oração como exercício. E aí nós temos o capítulo 25, buscar e achareis. O capítulo 26, dar de graça o que de graça recebestes. E o capítulo 27, pedi e obtereis. São todos envolvidos com a oração, com o nosso comportamento. E o 28, que encerra o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma coletânea de preces espíritas. Preces gerais, preces pessoais, preces pelos outros, preces pelos espíritos, pelos doentes, pelos obsedados. Então fica aí, e hoje nós temos que encerrar por aqui, fica aí
um painel, né, do que representa o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente agora, ao manuseá-lo, e se Deus quiser, breve estaremos adentrando a ele, nós tenhamos essa visão do para que ele serve e como eu devo olhar aquelas lições que me são trazidas. Então, meus amigos, nós agradecemos muito a companhia de todos. Como dissemos, essa formatação não nos permite ler muita coisa do que vocês colocam, mas depois a gente lê com atenção e, se Deus quiser, dá lá um oi para todo mundo, porque é um meio que nós temos ainda, com a graça de Deus, de aproveitarmos tudo isso. De nossa parte, queremos agradecer a companhia e simplesmente lembrar aquela prece dos aflitos: Senhor Deus dos que choram, dos tristes e dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, amparo de toda a dor. Embora a miséria amarga do pranto de nossos erros, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Que Deus abençoe a todos, que Jesus ilumine todos os lares, que a fé se fortaleça, a alegria de viver e que possamos aproveitar desses ensinos em nosso existir. Muita paz, muita luz e até amanhã, se Deus quiser, quando aqui estaremos com a nossa análise do livro Pão Nosso de Emmanuel. Fiquem em paz, fiquem bem, Jesus abençoe.